3 testemunhas foram ouvidas ontem no inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Uma delas foi o delegado Alexandre Saraiva. E ele disse, Juliana, que foi sondado por Alexandre Ramagem para assumir a Polícia Federal no Rio de Janeiro no ano passado ainda. Pois é, Ana, o que reforça para os investigadores a suspeita de que o presidente Bolsonaro tinha interesse em interferir e trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio. Na época, Ramagem já era chefe da ABIN, que nada tem a ver com a Polícia Federal. Os delegados foram chamados para prestar depoimento sobre a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal, determinando a troca do superintendente do Rio. Alexandre Saraiva, que comanda a Polícia Federal no Amazonas, era o preferido de Bolsonaro para assumir a chefia da instituição no Rio desde agosto do ano passado. Mas perdeu a vaga para Carlos Henrique de Souza, indicado pelo ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que foi exonerado por Bolsonaro no fim de abril. No depoimento, Saraiva contou que é amigo de Alexandre Ramagem, que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de assumir a diretoria-geral da PF, como queria Bolsonaro, e que foi Ramagem quem o sondou para a superintendência do Rio. Saraiva disse que no início do segundo semestre de 2019, recebeu uma ligação do Dr. Ramagem perguntando se ele aceitaria assumir a superintendência da Polícia Federal no Rio e que prontamente aceitou. Saraiva disse que não se recorda qual cargo Ramagem ocupava à época desse telefonema, porém recorda-se dele ter afirmado que o presidente Jair Bolsonaro tinha alguns nomes para sugerir ao ex-ministro Sérgio Moro para ocupar a função. O delegado não explicou e nem foi questionado sobre o motivo de o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, fazer sondagens sobre cargos em outro órgão, no caso, a Polícia Federal. Outro delegado que depois ontem foi o novo diretor executivo da Polícia Federal, Carlos Henrique de Souza, que até o início da semana era o superintendente da PF no Rio. O depoimento dele desmentiu pontos da versão de Bolsonaro para a insistência em trocar o superintendente do Rio. No ano passado, Bolsonaro alegou problemas de gestão e produtividade. Mas no depoimento, Carlos Henrique afirmou que não havia problemas de produtividade, pois a superintendência do Rio tinha evoluído, tendo alcançado sua melhor classificação durante a gestão do delegado Saad. Ricardo Saad foi o antecessor de Carlos Henrique e alvo de reclamações de Jair Bolsonaro. Em depoimento na segunda-feira, o próprio Saad e o ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, também tinham desmentido a falta de produtividade alegada por Bolsonaro. Na terça-feira, o presidente falou sobre investigações da PF relacionadas à família dele. A Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família. Zero. Isso não existe no vídeo. Estão sendo mal informados. No depoimento de Carlos Henrique, essa afirmação também foi desmentida. Perguntado se tem conhecimento de investigações sobre familiares do presidente nos anos de 2019 e 2020 na superintendência da PF no Rio, o delegado disse que tem conhecimento de uma investigação no âmbito eleitoral, cujo inquérito já foi relatado, não tendo havido indiciamento. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, já foi alvo de uma investigação eleitoral que já foi relatada pela Polícia Federal e trata do suposto enriquecimento ilícito do hoje senador, em especial no ramo imobiliário. O inquérito foi encaminhado para a Justiça Eleitoral. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, também foi ouvida. Zambelli enviou mensagens na véspera do pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, pedindo que ele aceitasse o nome de Alexandre Ramagem e prometendo, em troca, uma ajuda para que ele fosse indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Moro respondeu que não estava à venda. Zambelli disse que não chegou a ter conversa com o presidente Jair Bolsonaro no sentido de o ex-ministro Sérgio Moro aceitar a substituição da direção da Polícia Federal, tendo como contrapartida a vaga no STF, e que também não teve conversas sobre o assunto com outras pessoas em nome do presidente.
Mas, um pouco depois, no próprio depoimento, a deputada relata que no mesmo dia em que enviou as mensagens a Moro, se recorda de estabelecer contato com Fábio Weingarten, secretário de Comunicação, e com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e que ambos sugeriram que Zambelli continuasse a manter contato com Sérgio Moro, fazendo o possível para que o mesmo permanecesse como ministro. Ao responder à pergunta sobre se já havia questionado o ex-ministro Sérgio Moro em relação a alguma investigação específica, Zambelli disse que chegou a mandar ao ex-ministro uma matéria em que a Procuradoria-Geral da República cobrava conclusão de investigação sobre o deputado federal Rodrigo Maia, que esclarece que apenas perguntou se esse inquérito era de responsabilidade da Polícia Federal. 10 pessoas foram ouvidas encerrando esta fase de depoimentos. Chamou a atenção dos investigadores um ponto que reforça o interesse do presidente Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal do Rio. No depoimento do chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, disse que apresentou Carlos Henrique Souza, escolhido para a Superintendência da Polícia Federal no Rio, para o presidente Bolsonaro. Antes de Carlos Henrique, Ramagem sondou Alexandre Saraiva, da Polícia Federal de Manaus, para a Superintendência do Rio. Ana.